Hoje nós temos um convidado que se chama António Sousa Monteiro, convidado aqui da TSF, a Rádio Açores. O António Monteiro é licenciado em Estudos Europeus e Política Internacional e mestre em Relações Internacionais pela Universidade dos Açores. Frequenta atualmente o doutoramento em Estudos Internacionais no ISCTE. E o seu objeto primordial de estudo é exatamente o internacionalismo das Ilhas Açorianas. O António tem um currículo e tem já um percurso de científico e de conhecimento vasto, inclusivamente passando pela publicação de livros e artigos, mas isso eu vou deixar para ele falar. António, olá António, eu não sei quando é que isto vai sair, a que horas é que vai sair, por isso nem bom dia nem boa tarde. Olá António. Um cumprimento para ti e para o auditório. Obrigado por esta oportunidade e podermos aqui conversar um pouco sobre os temas que nos ligam. É uma honra para nós. António, eu gostaria de começar com a seguinte questão, uma questão que tem sempre várias interrogações. As relações internacionais têm um novo grupo de fatores próprios das relações internacionais? É uma pergunta. A segunda pergunta é se não estaremos cativos ou reféns da logotecnocracia. Logotecnocracia? Exatamente. Portanto, que é exatamente o discurso e toda a produção oficial, técnica, daí e tecnocrática, e podemos, obviamente, claro, a tecnologia está aí presente, né? Não há algo de refém aí, de capturados, exatamente por isso. Eu creio que temos vindo as relações internacionais e a percepção que nós temos delas tem evoluído segundo várias camadas, não é? O que está a passar hoje em dia não pode deixar de ter uma leitura dos clássicos que, parece-me, ainda estão a impactar muito e a influenciar muito a noção e a percepção da realidade dos grandes players mundiais, como são os Estados Unidos. E desde logo os teóricos das relações internacionais, ou antes disso, da geopolítica, não é? Os Estados Unidos ainda continuam a ser muito influenciados por Clausewitz e Mackinder e outros teóricos do século XIX e início do século XX, que parece que pensaram o mundo noutro tempo, mas pensaram realidades permanentes, perduráveis e constantes. E desde logo esta ideia de avançada inicialmente por Clausewitz da ilha-mundo, e para dominar o mundo é preciso quem dominar a ilha-mundo domina o mundo, sendo que a ilha-mundo, aqui só para esclarecer, é o continente euroasiático, a Euroásia. Quem dominar a ilha-mundo domina o mundo. Mas e aqui um twist, quem dominar os mares domina a ilha-mundo. Acho que esta ideia continua muito presente nas relações internacionais e nas estratégias do domínio, da percepção pública sobre a realidade humana. E isto faz com que um dos principais recursos aqui seja ainda, apesar de já estarmos aqui a lançar-nos para tecnologias espaciais em que o mundo como um globo, fica insularizado e fica quase como uma ilha, o mundo sim, ele todo não é transformado numa ilha. Apesar disto, de estarmos quase a sair fora do planeta, a geografia acaba por ainda ser um dos recursos básicos, uma matéria-prima quase, das mais fundamentais.
Continua a determinar A determinar, exatamente sim. E os espero que capítulos. por essa via esteja aqui a chegar à tua questão, que é, quer queiramos, quer não, os espaços que os humanos ocupam, o território que os humanos ocupam continua a ser fundamental. Portanto, a geografia é uma matéria-prima, é um recurso, é primordial e nesse aspecto ainda estamos cativos da geografia e se calhar eternamente vamos estar, porque o ser humano realiza, concretiza a sua existência através da relação com o meio que habita e a realidade física da realidade obriga, tem os seus constrangimentos, o espaço, o tempo e tudo mais. O que quero dizer com isto? Continuamos, o que está a passar hoje em dia é uma manifestação de que a geografia ainda é fundamental e por isso é que estamos com conflitos sempre nos mesmos sítios. É tão bem por causa que, obviamente, que nenhuma dessas é uma razão única, não é? A geografia é um dos elementos, se calhar um elemento celular, um elemento nuclear, ou seja, de base. Será por essa razão que continuamos. O Médio Oriente é sempre um sítio de confluência de geografias e de culturas e que faz com que estejamos sempre em conflito. E, voltando aqui ao que estava a falar inicialmente, das teorias de Clausewitz e de Mackinder e de outros, que defendem que quem dominar a Ilha Mundo domina o mundo. O facto é que o dominador dos mares e dos comuns globais, ou dos global commons, a grande potência mundial, precisa que a Ilha Mundo, ou seja, o espaço euroasiático, esteja em conflito e esteja fracionado. E é por causa disto que parece-me que temos estado desde sempre com conflitos. No centro da Europa tivemos aqui um momento de calmia ou de tensão, lá está, a tal Guerra Fria, durante algumas décadas, mas lá está, para o dominador para o grande poder hegemónico, seja os ingleses, sejam os Estados Unidos, seja quem vier a seguir, é importante que o espaço euroasiático esteja em conflito e lá temos ali uma cortina de fogo sempre a arder, que agora transitou um pouco para o espaço da Ucrânia, ou seja, foi mais para o Oriente e tem ali sempre um foco constante que é a Palestina e o espaço do Médio Oriente, que infelizmente lá está. Parece que a geografia, ou seja, o espaço que eles ocupam no todo global faz com que estejamos sempre ali em conflito. Portanto, sim, continuamos cativos da geografia e dos fluxos que se geram nesta geografia, que depois metem-se aqui várias camadas. Há pouco falava em camadas, não é? A questão dos recursos naturais que fazem girar a existência humana / a economia, e depois as percepções sobre tudo isto, ou seja, o que nós construímos de realidade percepcionada sobre tudo isto, quem é que define a cultura ou a forma de pensar da contemporaneidade, do tempo que passa. Lá está, Pois, há uma luta sobre eu, isto, não é? desculpa interromper, mas eu quero recuperar o Clausewitz, a política, o conflito, continuação da política, como continuação da política. Circunstancialmente, isto foi um conceito que foi sendo apurado. Hoje é, de facto, uma realidade mais contundente. Talvez, acabaste de falar em percepção, mas nós temos essa percepção, é a percepção que nós temos hoje, que é mais contundente. Não guerra mais quente, guerra menos fria. Hoje nós temos duas principais guerras, mas penso eu que
seguimos atrás do princípio da utilidade. Enquanto que em tempos havia a grande ideia de um território ou de uma unidade territorial, de um expansionismo mais ou menos desequilibrado ou não, hoje vai-se atrás desse princípio de utilidade. Falaste aí em recursos. O determinismo geográfico, pois, vai determinar exatamente a logística exatamente das ações, do tal expansionismo, do tal, não gostaria de me colar aí, mas colonialismo. A Ilha Mundo está a ter umas protuberâncias que eu chamo de neutralização, porque ao fim e ao cabo, se houver um domínio absoluto ou geral da Ilha Mundo, a alteridade vai embora. Ou seja, passa a haver aqui uma espécie de um planisfério e pode ter tudo a mesma cor. A tal neutralização. Segundo o princípio da utilidade, o teu objeto de estudo, e recupero exatamente os Açores, o internacionalismo nos Açores, mas através desse princípio da utilidade, porque os Açores, estamos aqui a falar em 40, a partir de 41, são aqueles marcos de atuação dos aliados, mas isso já foi. A logística hoje é diferente. Os Açores assumem um papel necessariamente diferente do meio do Atlântico. Sim, essa questão da utilidade dos espaços da geografia em contraposição com a sua negação aos adversários, aos concorrentes, não é? Sim, claramente é isso que se tem passado com os Açores, e esta leitura é uma leitura global que também é decorrente do que nós estávamos aqui a falar antes. Portanto, quem tem acesso aos espaços, quem tem domínio sobre os espaços onde a comunidade humana exerce a sua existência, e quem domina por essa via também os recursos que alimentam a economia, tem melhores hipóteses de afirmar a sua visão do mundo e determinar as regras em que todos nós vivemos, e de determinar as percepções segundo as quais nós compreendemos o mundo. Ao fim e ao cabo, a cultura e aquela noção de consciência que apenas o humano aparentemente tem, e acho que é o que faz a diferença no facto do ser humano ser uma espécie tão diferente, tão distinta. Mas voltando então mais do que o princípio da utilidade, eu utilizo mais do que a palavra utilidade, eu utilizo a palavra função, não é? E trazendo aqui para o caso dos Açores, que através dos Açores fazemos também uma análise universal também de tudo o que se passa, das grandes dinâmicas que passam por todo o mundo. O facto é que desde logo os Açores parece-nos que são descobertos no sentido de retirar o manto de vegetação e de ignorância, o véu de ignorância que havia por cima. O princípio da ignorância da altura, não é? Exatamente, são descobertos no sentido de, quero dizer que já tinham sido achados, já se sabia que essas ilhas estavam aqui, agora não havia uma função, uma utilidade para elas. Só a partir do momento em que elas começam a ser úteis e ter uma função, seja no retorno das rotas do norte da África e depois, mais tarde, com a descoberta das Américas, é que finalmente as ilhas passam a ter uma função que é de farol, de ponto de navegação, ou seja, uma ajuda à navegação, primeiro inicialmente, e depois com a ocupação, um espaço de shelter,
de recolhimento, de apoio, uma base de apoio. Ao fim e ao cabo, no século XV terá sido tão difícil fazer aqui nos Açores uma base marítima como atualmente está a ser difícil fazermos uma base espacial na Lua ou em Marte. Acho que as António, limitações mesmo. tu deves-te lembrar, desculpa, tu deves-te lembrar desta pequenina oração. O facto de a importância estratégica dos Açores ter sido dada por eventos históricos e políticos exteriores é que em muito ultrapassavam o âmbito insular, fez com que os Açores não fossem sujeitos desses factos históricos, mas antes um objeto usado por outros. Isso tem futuro ou é pura e simplesmente uma recordação do passado? Isto é claramente, e desculpa, o geral se coloca sempre aqui a visão demasiado em macro, é claramente do processo da modernidade em que vivíamos e que ainda continuamos a viver, em que o conhecimento e a nossa percepção da realidade é feito apenas por aqueles que dominam os processos ou que têm domínio sobre os processos de conhecimento e de pensamento e de divulgação de cultura, de criação de uma noção da percepção da realidade, e que, claro, este processo é muito influenciado por quem tem acesso aos recursos e quem tem uma massa populacional maior. Quem domina uma massa populacional maior. Pronto, temos mais ou menos a noção de que a Europa são 500 milhões, os Estados Unidos são 500 milhões, a Rússia serão também mais ou menos a mesma dimensão, por isso estamos todos o Ocidente, com algum receio do que a China poderá trazer, porque a massa humana chinesa de uma unidade cultural tão distinta da nossa, a partir do momento que tenham uma interação e uma projeção no espectro da noção de cultura e de conhecimento, vai alterar muito a nossa percepção e o domínio que os outros poderes, os 500 milhões de americanos ou os 500 milhões de europeus, têm sobre a realidade. Ou seja, mas isso é um problema ou é o equilíbrio? Ou um desafio? Desafio ou equilíbrio? Ao fim e ao cabo tentando trazer aqui uma explicação darwinística, todos nós, individualmente, e cada uma das células que podemos comparar nós, que como indivíduos somos uma célula de todo este enorme corpo, tentarmos competir pela existência e pela vida. Ao fim e ao cabo, são os mesmos processos, da minha perspectiva, como é percebido, o que me é dado a entender aqui, são os mesmos processos até da competição e da evolução das espécies, não é? Ou seja, uma evolução humana que é feita por essa diferenciação e por essa competição. Por isso gostei muito quando falaste do perigo da homogeneização, o que se nós tivéssemos uma ilha mundo e tivéssemos uma cultura única em todo o mundo, que infelizmente é o que todos nós, ou as grandes potências, andam a competir para serem eles a serem os dominadores, e isto depois tem um side effect, é contraproducente no facto de que estagna a evolução e faz com que todos sejamos iguais. Mas sobre essa visão exógena sobre os Açores e a utilidade dos Açores, o facto é que, lá está, o espaço geográfico dos Açores e as funções que ele pôde desempenhar ao longo dos séculos foram claramente influenciados por quem dominava os mares e dominando os mares, dominava grande parte do comércio e da noção do mundo, ou seja, todo o Ocidente, primeiro portugueses, espanhóis, ingleses e agora americanos, foram quem tem dominado os mares, os global commons,
mais prementes da altura. Hoje em dia fala-se cada vez mais no espaço, mas não sendo possível ainda impedir que alguém aceda ao espaço e utilize o espaço, não tendo ainda sido desenvolvidas tecnologias de conflito no espaço, acho que ainda ninguém consegue afirmar que é quem domina o espaço, sendo que os Estados Unidos têm uma vantagem por presença. Mas voltando aqui aos Açores, o facto é que ao longo dos séculos foi sempre um poder exógeno, seja do Estado tutelar, ou seja, de Portugal, que é o Estado tutelar de Portugal continental e dos Açores. Isto não é uma afirmação autonomista ou independentista, nada. Portanto, é uma constatação. Nós portugueses somos os tutelares do espaço geográfico de Portugal, em que inclui Portugal continental, Portugal insular e tudo mais. Portanto, não estou aqui a dizer que Portugal de Lisboa é um Estado tutelar de Portugal açoriano, não. Todos são como os espanhóis, grande parte da Península Ibérica, o Estado tutelar de grande parte da Península Ibérica é a Espanha. Portanto, o facto é que o Estado tutelar deste espaço geográfico tem gerido a sua utilidade na negociação com o Estado usufrutuário, que ao longo dos séculos com alguma cadência, tem transitado de uns para outros. Na Segunda Guerra Mundial houve uma clara mudança e transferência da Inglaterra para os Estados Unidos. Ao fim, o facto é que também sempre foi os Açores, e aqui para uma outra página, outro capítulo, os Açores sempre foram um espaço de passagem de seres humanos, ao fim e ao cabo. Há um primeiro povoamento, mas depois é sempre um espaço de imigração e há sempre muita pessoa em trânsito. Só muito recentemente e com outros processos, e que não tem simplesmente a ver com a nossa autonomia, com a criação da Universidade dos Açores, mas com a evolução do conhecimento e das ferramentas do conhecimento, só muito recentemente, eu diria que, e não é nos últimos 50 anos, se calhar nos últimos 30, é que se tem conseguido cada vez mais criar conhecimento a partir dos Açores, e isto está incluído num processo muito mais vasto e global, que é os espaços micro, em que entram aí também os espaços insulares, têm conseguido que eles próprios criar o seu próprio conhecimento, a sua própria percepção da realidade. E que depois vai-se ver que é muito diferente, ou que difere, ou que complementa aquela visão macro de grandes espaços para pequenos espaços, em que há uma visão exógena. E isto parece-me que acho que aqui os estudos insulares até ajudam a que a modernidade evolua para algo melhor que virá a seguir, que é ou seja, os grandes conceitos que nos serviram muito e que são muito valorizados, como o humanismo, o iluminismo, que nos aparecem, curiosamente, concomitantemente com a descoberta dos Açores. Coincidência. Parece-nos que precisam de ser melhorados, porque eles próprios, como qualquer coisa que é boa, só é a melhor coisa possível, tal como aquela frase atribuída ao Churchill, de que a democracia é o pior dos sistemas, à exceção dos outros dois, tal como o iluminismo e o humanismo. O facto é que estas formas de pensar modernas, com M grande, não é? Privilegiam a visão do sujeito que vê a realidade, que pensa a realidade. E até eu estou usando aqui a analogia com as próprias palavras do iluminismo, parece que acendem uma luz e iluminam aquele objeto, mas ao iluminar esse objeto, para já, altera-lhe a realidade, porque esse objeto não tem essa luz artificial, ao fim e ao cabo. E depois cria uma série de sombras que não são percepcionadas. E acho que com os estudos insulares nós temos essas capacidades de ferramentas de olharmos o objeto por dentro do objeto e através do seu lado sombra.
E acho que isto é algo que estará a trazer alguma novidade, ou que estará na mesma torrente da novidade que nos estará a ser trazida pelo novo conhecimento científico, que tem agora cerca de 100 anos, mas como vemos, o conhecimento científico também do início da modernidade levou o racionalismo e tudo mais, que nos levou ao iluminismo e tudo mais, também levou muitos séculos a se implementar. E diríamos que hoje em dia ainda há pessoas que pensam com cabeças da Idade Média, não é? Como uma forma de pensamento muito teleológico, ou teológico, desculpa, teológico. Portanto, queria dizer que este conhecimento científico tem cerca de 100 anos, como as teorias da relatividade de Einstein, que nós, quer queiramos, quer não, ainda nós incorporamos como deve ser no nosso pensamento, no nosso estar do dia a dia, mas também conhecimentos da ciência quântica, em que o pouco que nos é ainda permitido perceber e apropriarmos desse conhecimento. Uma coisa é entendermos, outra coisa é nos apropriarmos deste conhecimento. Portanto, a física quântica, na física quântica tudo é possibilidade e tudo é construído a partir do seu contrário. E acho que isto poderá fazer evoluir todo o pensamento do iluminismo, humanismo e da modernidade, ou seja, o que será válido, espero eu, e daqui para a frente, não é apenas a percepção humana sobre a realidade. Há também o outro lado, a sombra de tudo isto, a sombra da percepção humana sobre a realidade, que tem que ter a sua validade e tem que ter a sua presença na consciência da atividade humana. Ou seja, e fazendo aqui até uma ponte para as realidades dos grandes desafios que temos atualmente, como por exemplo, as alterações climáticas e todo o impacto humano ambiental sobre o mundo. Esta ideia de que usufruirmos do nosso território apenas para satisfação das nossas necessidades diárias, sem olhar ao impacto que isto tem no meio, está a ser um processo autofágico que está-nos a destruir por dentro. António, desculpa, eu sei que os estudiosos das relações internacionais não gostam muito dessa expressão, desta palavra, neoliberalismo. Eu até tomei aqui uma nota que, segundo esses neoliberais, os indivíduos, ao serem capazes de participar num jogo de concorrência, são também capazes de assegurar proteções contra os riscos que correm. No fundo, já fizeste aí uma exposição bastante clara e estendida, mas, de facto, as políticas neoliberais, quer se goste da expressão, quer não se goste, procuram sempre a governamentalização do sujeito e do espaço menor, por mais estratégico que ele seja, como é o caso dos Açores. A realidade, também, juntamente com a geografia, é um casamento determinístico. Os Açores, para quando? Nós já lemos com certeza, há dias, há meses, que as zonas económicas geográficas faziam de Portugal um dos países maiores do mundo. Somando exatamente as milhas marítimas. Mas isso é faire. Tu, muito bem, que é uma coisa que temos que ser sensíveis. Humanismo. Mas na equação dos poderes, o humanismo continua um pouco mais encostado àquela fronteira do fait divers. Como os direitos humanos, esses são fait divers. Nós assistimos todos os dias
há pouco tempo escrevi qualquer coisa sobre a política ao dígito. Quase que abordava a necrologia da consequência de uma política que é internacional, deixa de ser local, regional e pronto. Por causa dos recursos é internacional. Aliás, chega à nossa mesa aqui aos Açores. Sim ou não? É realmente neoliberalista ou não? Quer-se gosto da expressão? Sim. Eu voltava aqui a bater na questão de quem domina as percepções da realidade e vamos sempre inventando novas formas, novos algoritmos para capturar aquela grande massa humana que, não quer chamar-lhe amorfa, mas que não faz uma consciência, ou que não lhe é permitida ter uma consciência crítica sobre a realidade e ser, ao fim e ao cabo, livre. Falaste dos direitos humanos, né, que começam, curiosamente, como direitos do homem e direitos humanos, mas, ao fim e ao cabo, são reivindicações críticas de uma consciência humana, mas que depois são rapidamente capturadas por quem domina a nossa percepção da realidade, para também, e isso não pode ser só olhado do ponto de vista se é bom, se é mau, se é positivo, se é negativo. Tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, tudo é bom e mau ao mesmo tempo. Ou seja, o facto é que nós, como comunidade humana, precisamos sempre desta segurança de a realidade ser previsível. Não é? Nós só saímos da caverna depois de perceber que o sol nasce e põe-se e a realidade comporta-se de determinada forma. Ou seja, mas depois há sempre necessidade de ruptura para a evolução, para a evolução da consciência humana. O facto é que, e fazendo aqui pontos dos direitos do homem e direitos humanos com aquilo que eu falava antes sobre o iluminismo, o humanismo, o facto é que nos últimos 400, 500, 600 anos colocamos o homem no centro da equação. Aquela imagem do Da Vinci em que o homem está no centro, como a imagem do humanismo, isto para a própria sobrevivência do ser humano, lá está, que cumpre a sua existência na relação com o meio, tem que deixar e tem deixado de ser e tem que deixar ainda mais de ser a pedra de toque, ou seja, a forma de nós nos relacionarmos com a nossa própria consciência. E lá está, e isto é sempre por camadas, ou seja, este processo evolutivo não vai fazer com que, não pode passar pela negação deste passado para criar um novo. Portanto, isto seria pensarmos desta forma moderna, mais uma vez. E se nós, para passarmos para um pós-modernismo, que ainda só tem essa palavra do pós-modernismo, precisa de se concretizar em alguma coisa nova que esqueça a palavra modernismo, nós temos que trazer connosco o modernismo, mas dar-lhe uma nova camada, uma nova proteção até. Ao fim e ao cabo, pensarmos de uma maneira diferente, agora esta forma já não é válida, agora é essa outra forma. Isto é típico do processo de pensamento moderno, como, por exemplo, e se calhar de uma forma mais imediata que as pessoas conhecem mais, uma forma fascista de pensar. E lá está, mais uma vez, não olhando apenas negativamente, nem apenas positivamente para o fascismo. O fascismo vem de facho, não é? Exatamente. Alguém que transporta uma luz, não é? Uma união de fachos, não é? Como diziam os italianos, para uma maior iluminação. Exatamente, mas esta iluminação, lá está, tem a ver com o processo de iluminismo do humanismo, ou seja, a minha visão sobre o mundo. Olha, eu levanto o meu facho e ilumino a minha realidade à minha volta de uma determinada forma. E isso passa a ser existência, passa a ser realidade apenas o que é iluminado pelo meu facho. Isto é retroceder, é continuar na mesma cepa torta da humanidade. E seja um fascismo, seja um facho de cor-de-rosa, ou seja um facho
azul às pintinhas, é sempre uma limitação da realidade. Nós precisamos de olhar às sombras e termos o princípio da ignorância, termos, à medida que trazemos o conhecimento, trazermos também o princípio da ignorância. Olha, se eu tenho este conhecimento, quer dizer que há outro tanto de ignorância que eu não consigo percepcionar, e preciso de encontrar uma forma de contar com este lote de ignorância que nós todos trazemos. Porque é que isto também é importante a partir dos Açores? Que parece-me que nós vamos sempre gerindo as nossas comunidades segundo esses princípios, e isto vai desde o local, desde a junta de freguesia daqui, até ao município, até à região autónoma dos Açores, até à República Portuguesa, à União Europeia. Ou seja, o que tem contado para a realidade é apenas aquilo que as pessoas têm consciência sobre e que, legislada pelo nível de conhecimento e disponibilidade para o conhecimento até que as pessoas têm, e das ferramentas que têm para o conhecimento. Isto a um nível de cultura, de conhecimento, de percepção, e depois, a um outro nível também, o que tem contado para a contabilização da realidade é aquilo que gera economia, e neste aspecto o que gera economia, o que gera fluxo fiscal, ou seja, o que pinga IRS, o que pinga IVA, IRC, e a realidade é percepcionada por esta via. Agora, há muita outra realidade que não gera necessariamente fluxo fiscal e financeiro, e que até mesmo que não temos a consciência sobre ela, e que é fundamental, e que se nós não tivermos consciência sobre ela, estamos possivelmente a afundar-nos num pântano que não percebemos porque é que continuamos a afundar-nos e a cair sempre na mesma cepa torta, a acabar, e voltando aqui para o caso global, a cair sempre em guerras de pelo menos de 50 em 50 anos, e sem que consigamos sair desta cepa torta. Eu creio que no caso dos Açores, e tal como em todo o espaço global, ao fim e ao cabo, nós estamos cada vez mais em igualdade de circunstâncias com toda a comunidade humana, quer vive numa grande cidade, quer não. Acho que o facto de nós estarmos aqui numa videoconferência a fazer um programa para as ondas da TSF é prova também disto. Ou seja, nós aqui nos Açores podemos ser um exemplo de gestão da nossa realidade e gestão da percepção sobre a nossa realidade de uma forma diferenciada. Para isto, claro que temos, se calhar, desafios maiores. O facto de estarmos em espaços insularizados, distantes uns dos outros, e com diferenças relativas, lá está, se calhar maiores do que as diferenças relativas entre países europeus, não é? Se nós compararmos a União Europeia como se fosse um pequeno arquipélago de países e olharmos os Açores como um grande continente de ilhas, perceberíamos que, se calhar, a nossa diferença relativa é bastante profunda, o que é um grande ponto a favor, porque essa diferenciação, e lá está aí, fazendo aqui uma ponte com a questão da autonomia regional, essa diferenciação será o grande trunfo e a grande mais-valia dos Açores, e que apenas será valorizada quando a autonomia regional tiver maturidade suficiente para, em vez de promover aquilo em que nós todos nos identificamos, não é? O Espírito Santo, a hortênsia e as baleias, em vez de apenas sublinhar aquilo em que nós todos nos unimos, não, passar a sublinhar aquilo em que nos difere uns dos outros. Em Santa Maria há a desertificação, em São Miguel há a eutrofização das lagoas. Portanto, num sítio chove muito e no outro sítio há escassez de água. Portanto, a percepção destas realidades carece urgentemente do nosso sentido de diversidade e do nosso princípio de ignorância, de que há conhecimento para desbravar e este conhecimento não pode ser apenas valorizado
do ponto de vista do sujeito que o analisa, é preciso ser valorizado a partir do outro lado, do sujeito em si, ou seja, olhando aqui para os processos de pensamento da modernidade. Eram as grandes universidades, a partir de Londres, ou de Lisboa ou de Paris, que vinham analisar o povo indígena e tiravam os seus, ao fim e ao cabo, uma lista de preconceitos. O conhecimento, na altura, era uma lista de preconceitos. E se virarmos a página ao contrário, como é que vamos ver, como é que vemos a realidade e como é que a realidade se vê a si própria? É um processo que ainda não chegamos lá. Eu acho que os Açores, com a sua diversidade, e com a sua posição entre mundos, o mundo novo, o velho mundo e o novo mundo, conseguiria ter esta capacidade. Agora, para isto, precisávamos de nos valorizar assim, e aceitarmos essa responsabilidade, valorizarmos e percebermos que nós de ser 1 milhão de pessoas que dizem uma coisa, não quer dizer que ela seja mais verdade do que o que diz um grupo de 10 pessoas. António, foi com muito gosto. Uma conversa maravilhosa. Um pouco aberta, um bocadinho maravilhosa. Fica muito por dizer, de facto, fica muito por dizer. Ficamos muito ter pela oportunidade. Em nome da Rádio Açores TSF, muito obrigado e até breve. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos.